O Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. A garganta deu uma reclamada aqui, aí eu vou parar de cantar, vou parar de cantar. Os irmãos cantam um hino, eu quero cantar também. Digo, Jesus, a garganta não pode falar agora. Aleluia. Lucas capítulo número 5, a partir do primeiro versículo. Aleluia, por favor, acompanhe. Deixa eu pedir uma coisa para você. Eu queria a sua atenção de presente. Que você me desse a sua atenção. Que você que está em casa, eu sei que em casa nós temos muitas coisas para competir, né? Na igreja você está sentadinho ali e tal, então sua atenção está muito voltada para a palavra. Mas em casa você se levanta, vai tomar uma água, o menino chama, o cachorro. Por favor, tenta focar. Deus tem uma palavra para você hoje à noite, eu creio. Amém? Diz assim o texto sagrado, Lucas capítulo número 5, a partir do primeiro versículo, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e afastando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. Em outras versões diz: sobre a sua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompia-se-lhes a rede. E fez sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase ia a pique. E vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Papai, eu te peço encarecidamente pela iluminação de tudo aquilo que tu queres falar para a tua igreja. Fala conforme a tua grandeza, fala conforme o teu poder. Brada, Senhor amado, aos corações nessa noite. Responde as orações, responde o clamor. Eu te peço encarecidamente que o Senhor toque meus lábios com brasas do altar, e que haja, Senhor amado, aleluia, uma mensagem do teu coração para o coração da tua igreja. Eu te peço e já te agradeço, e todos digam amém, aleluia, glória a Deus. Queridos, temos um texto da palavra do Senhor, um texto belíssimo, muito conhecido, inclusive é conhecido também como a pesca maravilhosa, não é? E a Bíblia diz que Jesus vinha caminhando, a multidão acompanhava Jesus, né? Na beira, nas margens do lago de Genezaré. Esse lago também era conhecido como o Mar da Galileia, né? Quando você ouvir falar das escrituras sobre o Mar da Galileia, é o mesmo lago de Genezaré. Esse lago ele era muito grande, a extensão dele era de aproximadamente 22 quilômetros de extensão, né? Por 12 de largura.
Então era um lago muito grande e muitas cidades, né, estavam ali às margens desse lago, né? Tiberíades, Cafarnaum, Nazaré, Betsaida. Essas cidades estavam ali às margens desse lago. E Deus e Jesus Cristo fez inúmeros milagres nessa região. Mas a Bíblia diz que Jesus já estava em pleno vapor do seu ministério. As pessoas já conheciam. Eu quero acreditar que Pedro também já conhecia Jesus, já tinha ouvido falar de Jesus. Pedro e os apóstolos ali que estavam pescando. E diz a palavra de Deus que é muito clara a palavra de Deus quando diz que os apóstolos, eles tinham passado a noite toda pescando. A Bíblia diz que teve a noite toda de um esforço de pescaria. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Jesus vê os barcos, Jesus vem se aproximando, vê os barcos, ele pede, aleluia, o barco de Pedro emprestado. E aí eu quero aqui tentar conjecturar com você uma noite de esforço em vão. Se você for analisar, talvez eu não tenho muita experiência de pesca, mas quem tem experiência de pesca sabe que existem custos quando a pessoa sai para principalmente quando é pesca profissional. Aqui era uma pesca profissional. Pedro, né, e os seus companheiros estavam literalmente na labuta do dia a dia. E diz as escrituras que eles passaram a noite toda e não pegaram um corró. Não pegaram, como é o nome daquele peixe que eu falei essa semana, que é o cascudinho? Hein? Um bodó, né? Chama bodó. Pegaram nada. Irmãos, a frustração é algo terrível. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. E quando você não está produzindo e não tem conta para pagar, até que não tem problema. Paciência, não produziu, hoje eu produzo amanhã. Mas se você tem contas para pagar, se você tem responsabilidades, salários, e nesse momento em que nós estamos vivendo, nós estamos enfrentando um momento muito difícil, né? Aqui, se você for analisar, você vai ver que existia inclusive uma sociedade. Então era uma empresa de pesca, não era apenas um barquinho que o camarada saiu para pescar, para pegar ali um peixinho para poder levar para a sua família. Na verdade era uma empresa de pesca que tinha sociedade e outros amigos que também pescavam profissionalmente. E os recursos não aconteceram, o sucesso não veio. E eu quero dizer para você nessa noite, talvez você esteja nesse momento olhando, já fez tudo que era possível e preciso, se esforçou de todas as formas, já criou todas as estratégias que você sabia, já fez o que podia e o que não podia fazer. No entanto, os resultados foram deprimentes. Não houve resultado. Eu quero dizer para você uma coisa: existe um que sabe da sua luta, que conhece o seu esmero, que sabe todo o seu esforço. Sem falar que pescar é um ato de fé, sabia? Pensa num ato de fé, é pescar. O camarada pegar a rede, sair para o mar e acreditar que vai pegar peixe. É muito parecido com o dia a dia do cidadão, daquele que é o autônomo, né? Que pega ali umas frutinhas, bota numa caixinha e vai vendendo o sinal. Daquele que de repente faz ali umas pamonhas, sei lá, umas canjicas e vai vender, né? Faz um bolo
né? Os irmãos que, aquela pessoa que faz bolo, faz salgado e sai para vender suco, ele pega todas as suas economias, investe, faz ali umas 2 ou 3 garrafas de suco, faz ali os salgados, tudo que ele tinha ele colocou ali para poder vender, sobrar um pouquinho para a família e amanhã ele comprar mais. Aí você imagina que agora não tem mais isso, a porta está fechada e talvez você esteja angustiado, talvez você esteja se sentindo sem saída. Mas eu tenho um versículo aqui que fala muito no meu coração, Salmo de número 30, versículo de número 5. A gente sempre usa a parte B do versículo, mas eu quero ler todo o versículo. Salmo de número 30, versículo de número 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, o seu furor, no seu favor está a vida. Aí a parte B diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A aflição de Pedro, a angústia de Pedro, a incapacidade do homem estava diante de uma pescaria fracassada. Não teve peixe, não tinha o que fazer. E aí a Bíblia diz que eles estavam voltando, retornaram, os barcos estavam na praia e eles estavam lavando as redes. Deixa eu observar uma coisa aqui importante. O ato de lavar as redes estava dizendo, sabe o quê? É um ato de fé, é outro ato de fé. Se sair para pescar é um ato de fé, lavar as redes depois de uma pescaria que não pegou nada é outro ato de fé. Lavar as redes quer dizer o seguinte: hoje não deu não, dessa vez não deu, mas eu vou preparar a rede, porque na próxima vez eu creio que a porta vai se abrir. E é isso que Deus chama, para que eu e você estejamos prontos para o momento em que Deus dará o sinal. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que eles estavam lavando as redes e de repente a multidão chega apertando Jesus. E aí Jesus, eu acho lindo esse momento. Irmãos, Pedro, todo mundo sabe que Pedro, ele era sanguíneo, né? Talvez o mais apoquentado dos discípulos. E aí você imagina um camarada já frustrado, uma noite sem pegar nada, com sono, cansado. Aí chega Jesus e diz assim: me empresta o seu barco, que eu quero pregar. Deixa eu subir no seu barco aí, afasta um pouquinho o barco, Pedro, que eu quero pregar. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. A Bíblia diz que Pedro de pronto, é lindo isso, Pedro de pronto obedeceu. Pedro de pronto afastou o barco. A Bíblia não fala quanto tempo Jesus demorou ali pregando a palavra, mas se um esboço normal é de 45 minutos, Jesus pregando, imagino eu que foi mais do que isso. E Pedro ali, talvez cansado, mas se alimentando da palavra. E escute, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Primeiro, as coisas espirituais. O problema é que nós invertemos. Nós queremos primeiro as coisas materiais para depois fazer as espirituais. E está errado. A sequência é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Pedro ficou lá, recebendo a palavra, talvez cansado, literalmente frustrado. E aí quando Jesus termina de pregar, coisa linda, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui.
O ato de lavar as redes é exatamente um posicionamento de fé. E nós estamos vivendo isso aqui nessa igreja. Eu falo isso com muita humildade. Mas você está pensando que a gente aqui ficou, o vírus. Eu até, de um certo modo, pedia, minha esposa me chama a atenção, meu filho, tome cuidado para você não se expor demais. E ela tem razão, e nós não devemos nos cuidar, nos proteger, usar máscara, álcool gel, tudo esse parafernália sim. Mas o que o diabo quer é que você fique dentro de casa, trancado dentro de um quarto, morrendo de medo de uma desgraça, de um vírus. Que eu quero dizer uma coisa aqui: e se Deus o livre, ele atacar um ou pegar um, ou se as nossas defesas não forem suficientes, nós iremos para a glória. Bendito seja o nome do Senhor. Mas acovardar, ter medo, ficar apavorado, Deus, ele não quer isso do seu povo. Nós temos que criar estratégias, e aí eu bendigo ao Senhor, porque muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus criaram estratégias, enfim, não ficaram parados, entraram com um trabalho de ação social, alcançando as vidas carentes. Outros, no caso daqui da TV Água Viva, nós investimos mais, ampliamos as plataformas. Estávamos trabalhando só com o YouTube, agora nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos avançando. Os obreiros estão participando mais, criamos novas plataformas de pregação do Evangelho, né? Os jovens agora já têm o seu programa, o departamento infantil já tem o seu programa. Sabe o que é isso? Lavar as redes, preparar, aleluia. Ei, pode até um momento não ser muito propício, mas nós estamos nos preparando para quando o Senhor disser, é agora, ei, aleluia. Grande vai ser a colheita na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio. Mas está difícil, não tem entrada na igreja, as igrejas são fechadas. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Passamos um bocado de tempo para ajeitar um paredão que nós tínhamos aqui. O bicho estava meio pebado. Eu digo, é agora, esse é o momento de ajeitar o paredão. Esse é o momento. Tinha um negócio de uns pneus que secava, que era uma tribulação na terra. Eu disse, vamos comprar uns adaptadores. Compra os adaptadores, botamos os adaptadores. E agora? O carro olhava para mim, pastor, quando ele vem para lá, quando ele chegava na minha sala, pastor, eu digo, vixe, Jesus, dá-me graça, me dê vitória. Sabe o que é que eu bendigo ao Senhor? O paredão está ajeitado, os pneus. O paredão está ajeitado, toda a parte de instalação, 0 bala. O paredão foi botado em dia. Bendito, porque a gente andava meio com medo da polícia chegar. E cadê o documento desse bicho? Aí foi botado em dia. Bendito seja o nome do Senhor. E próxima semana nós vamos estar no meio da rua, declarando que o Senhor é o Salvador, e que Ele é a saída para os carentes, para os feridos, para aqueles que estão angustiados. Bendito seja o nome do Senhor. Se prepare, lave as redes, porque grande vai ser a colheita, eu creio. Essa semana eu estava conversando com o presbítero André. Eu conversando com ele, eu disse, meu filho, você tem dúvida que Deus vai nos dar uma grande colheita? Disse, não, pastor. Pois não tenha não. Deus vai nos dar uma grande colheita. Eu creio, eu sinto isso. Eu sinto isso. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E esse é o grande desafio da igreja. Esse é o grande desafio da igreja. Nesse momento nós ficamos dentro de casa, nos preparando, né, fazendo live, orando, preparando as estruturas. Mas agora, aleluia, nós iremos sair, nós iremos entrar nas casas, nós iremos falar do amor de Deus, orar pelos enfermos, nós iremos avançar. E eu creio que nós iremos para o mar alto. E lá, aleluia, grande vai ser a colheita. Aleluia, aleluia. Estamos no tempo da pregação, no tempo de aguardar, no tempo de ouvir. Mas vai ter o tempo de avançar. Escute, e eu quero convidar você, escute, eu quero convidar cada obreiro dessa casa, cada homem, cada mulher. Pastor, mas o senhor é que é um pregador. Pastor, eu não tenho a palavra. Fale do que Deus fez na sua vida. Escute, eu estava falando com o irmão Roberto aqui. O irmão Roberto é um testemunho vivo. Deus libertou ele do alcoolismo. É assim, irmão Roberto?
Ele vai dar o testemunho dele no Papo de Obreiro. Hoje, irmão, é um mestre de obra abençoado. A família restaurada, ele restaurado, Deus abençoou. Na construtora onde ele trabalha, ele é referência. Sabe por quê? Porque ele ouviu o evangelho, porque Jesus o alcançou. Eu digo, meu filho, fale do que Deus fez na sua vida. Quer coisa mais tremenda do que isso? Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha família, Deus mudou o meu lar, Deus mudou, aleluia, o meu interior, aleluia. Quantas vezes eu não falei com o irmão Roberto e ele chorava, talvez se sentisse menor para vir para a igreja, né? Talvez até, não, ali não me cabe. E a gente abraçar, não, meu irmão, eu lhe amo, venha, nós lhe amamos, sua família está aqui, está aí a família dele todinha. Para quem não sabe, é o pai da Lelê. A Lelê é a nossa bênção de Jesus de Valesca. Essa semana, sabe o que aconteceu? Mestre de obra chegou, ei pastor, presbítero Carlos, eu quero também trabalhar no marketing. Eu quero trabalhar com alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa para Jesus. Aleluia, aleluia. O endemoniado gadareno, quando ele foi liberto de Jesus, por Jesus, escute. Quando ele foi liberto por Jesus, irmãos, ele não esperou. Não, eu vou fazer primeiro uma fatefó, 3 anos de fatefó, e quem sabe aí eu já conheço já toda a teologia, aí eu vou pregar. Não, eu não estou falando contra a teologia. Eu sou um que me esmero no estudo da palavra, e tenho me esforçado e instruído os obreiros a fazer. Mas eu quero dizer uma coisa aqui: fale da sua experiência com Deus. Não chegue acusando ninguém, não chegue olhando para as imagens de ninguém, nem nada. Fale do amor de Deus, e você vai ver o que é que Deus vai fazer. Eu estou aqui chamando a todos os obreiros, mulheres, senhoras, crianças, adolescentes, jovens. Fale da sua experiência com Deus. Não tenha medo. O seu amiguinho provavelmente está ali às portas de uma depressão, ou até mesmo deprimido. Mas você não fala porque acha que é um papo chato. Papo chato que pode tirar alguém das garras do diabo. Satanás, ele planta isso. Ele planta um certo medo. Que não fale, não diga, não toque de Jesus, é careta. Ei! Você tem a solução. Você tem a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro pacientemente esperou. E aí Pedro pacientemente esperar, só um milagre, né, irmão? Depois de uma noite de sono, porque pensa num negócio que deixa o camarada enjoado, é fome e sono, né? Depois de uma noite de sono, mas ele esperou. E sabe o que é que eu acho lindo? Eu bendigo ao Senhor. Aleluia. 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 Salmos 37, a partir do versículo número 23, eu quero ler esse texto que diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aleluia. Talvez você esteja achando que está derrotado. Talvez você esteja achando que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você uma coisa aqui. O Senhor está chegando com providência na sua vida. Creia. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra. Ele já está usando você. Ele já está usando sua estrutura. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, quando termina de pregar, aleluia, coisa linda, aleluia, ele olha para Pedro, glória, Deus. Depois de Pedro ter priorizado as coisas do Senhor, depois de ter Pedro priorizado o reino de Deus, ele diz assim, e quando acabou de falar, versículo número 4, disse a Simão: faze-te
ao alto mar, ou ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Eita Jesus, irmão, para pensar nisso. Na lógica humana, escute, eu sei que nós somos muito lógicos, né? Puxa vida, eu sou bom nisso, né? Ultimamente tem usado muito o termo especialista, né? Pois bem, Pedro era especialista em pesca. Se existia alguém que conhecia aquele mar, era Pedro. Cresceu com o pai dele pegando peixes ali. Ele sabia exatamente onde os cardumes estavam. Pedro era especialista ali. E naquela noite ele não tinha pegado nada. E aí agora chega um carpinteiro. Tudo bem que o carpinteiro tinha algo sobrenatural na vida dele, mas era carpinteiro, não era pescador. E diz para mim voltar em alto mar. É um desafio. A fé é assim. A fé, ela quebra a lógica. A lógica diz o seguinte: quer saber de uma coisa? Não deu hoje, vamos para casa, vamos descansar, só amanhã ou depois da manhã, que os peixes estavam tudo afugentados. Mas a fé diz: Senhor, sobre a sua palavra, sobre o seu comando, eu vou lançar a rede. Aleluia, aleluia. Sabe o que é que muitas vezes nós tutubiamos? É porque nós temos medo de ser envergonhado. Já está fraquinho, porque a primeira viagem foi um fracasso. Você concorda? Já está fraquinho, porque a primeira viagem foi um fiasco. Aí agora, não, vamos de novo. E aí ser outro fiasco, um fiasco em cima do outro, irmãos, é deprimente. A lógica diz assim, mas a fé diz: ei, a palavra do Senhor, eu quero dar uma palavra, eu quero dar uma instrução para você. Independente de ser o pastor, os pastores, o pastor João, o pastor Wilton, um presbítero, independente de quem seja, se Deus está dando uma palavra, tome posse da palavra. Tome posse da palavra. Porque o problema é que muitas vezes Deus está ali literalmente lançando, liberando uma palavra através dos vasos dele. Aleluia. E você está lá: não sei, Jesus, eu estou cansado, Jesus, eu estou só o coió, Jesus, mas não tem mais jeito. Ei, aleluia, quem vai fazer não é você. As suas forças até agora não conseguiu nada, mas a palavra do Senhor diz: lance a rede. Anabá, derabá, recantarabá, te lance a rede. Esse é o momento. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Eu quero contar uma história. Eu estava essa semana conversando com o irmão Alci. Irmão Alci. Os irmãos de Mossoró sabem quem ele é. Irmão Alci é do meu tempo, quando eu aceitei a Jesus. Irmão Alci também aceitou a Jesus mais ou menos nesse tempo. Ele já era um senhor, ele já é um senhor. Eu até procurei saber quantos anos ele tinha, mas eu acredito que ele deve ter aí de no mínimo 65, de 60 para lá. Ele tem, a gente já chamava ele de velho há 20 anos, né? Irmão Alci sempre foi um entusiasta da obra do Senhor. Mas antes ele não era assim. Meu sogro aceitou a Jesus, ele tinha um bar. Irmão Alci tinha um bar. A gente chamava ele de o velho da manteiga. Velho da manteiga. Ele tinha um bar. E aí meu sogro chegou lá, crente. Crente. Aí ele olhou para meu sogro e disse assim: irmão Arnóbio, você, um homem letrado, um advogado, se engabelar com esse negócio de crente. Olha o que é que eu tenho para os crentes aqui. Aí foi lá, puxou um facão no bar dele. Olha, crente é tudo um bando de ladrão. Olha aqui o que é que eu tenho para os crentes: um facão, um rabo de galo. Sabe o que Jesus fez? Jesus pegou o irmão Alci, transformou o irmão Alci, esse Pedro. E aí irmão Alci congregava numa igreja. E houve um problema na igreja. E ele saiu dessa igreja e voltou. Ele era batista, a igreja era batista, a igreja passou por um avivamento, e ele voltou para a igreja batista. E ele avivado, ele era batista. Aí ele avivado, o velho era doido,
era mais doido do que eu umas 10 vezes. O velho chegava para você aqui e dizia assim, olhava para você, tá vivo ou tá morto? No meio da padaria cheia de gente, padaria lá de casa. O velho era doido. Era não, ainda é. Uma pessoa, um homem de Deus. Aí imagina, com todo respeito aos irmãos batistas, todo respeito, eu tenho um respeito muito grande à igreja batista, mas um velho doido desse, dentro de um culto batista, dando glória a Deus e aleluia, e perguntando aos irmãos se eles estavam vivos ou estavam mortos. Porque quando ele viu um crente marromeno assim, um crente meio arrupiado, meu amigo, ele não perdia a viagem não. Pegava no braço aqui com força e dizia, está vivo ou está morto, irmão? Sabe o que Jesus fez? Os irmãos chegaram e disseram, irmão, homem, não dê glória não, não precisa dessas glórias todas aqui dentro da igreja não. Até que ele chegou a um ponto, ele disse, se eu ficar aqui eu vou morrer. E saiu para pregar o evangelho. Foi para dentro de uma favela chamada Favela do Fio, lá em Mossoró. Favela do Fio. A mais perigosa favela de Mossoró. O evangelista Carlos sabe que favela é essa. Foi lá para dentro pregar o evangelho. Ele tinha uma Kombi, e ele ainda tem essa Kombi. Entrava lá na Favela do Fio e começava a fazer os cultos. Secava os pneus da Kombi, enchia a Kombi dele de cururu, e ele lá, falando do amor de Deus, falando do evangelho, falando do amor de Deus, falando do evangelho, sozinho, sem ajuda de pastor, sem ajuda de ministério, sozinho, ele, a esposa e alguns obreiros. Com o tempo, ele ia lá na Mesa Brasil, pegava aquelas doação da Mesa Brasil, e quando ele entrava dentro da Favela do Fio, olha as coisas de Deus como é. Deus usa os doidos mesmo. Ele entrava com a Kombi carregada de fruta, de verdura, de melão, de mamão, lá da Mesa Brasil. E aí entrava dentro da favela dizendo, o sangue de Jesus tem poder. E a molecada todo dia da favela correndo atrás, o sangue de Jesus tem poder. Você imagina aí, não tem demônio que aguente. Hoje existe uma igreja batista, chamada Igreja Batista do Poder de Deus. Deixa eu ver aqui o nome que eu notei aqui para não esquecer. Aleluia, aleluia. Igreja Batista do Poder de Deus. Deixa eu só ver aqui, lá na Favela do Fio. Aleluia, aleluia. Eu notei aqui, não sei, não estou achando aqui onde foi que eu notei. Aleluia. E aí o que é que eu quero falar com isso? Lá em frente o prédio da igreja tinha um lixão. Ele sozinho, um velho. Me desculpa a palavra velho, é porque eu chamo ele de velho. Um senhor, sozinho. Pegou mais de 400 pneus, 500 pneus. E arrumou lá. Fez uma praça. Aqueles pneus pintadinhos, era o que ele tinha para fazer. Eu mostrei para o Cássio e para o irmão como ficou bonita a pracinha, cheia de flores, campinho de futebol. Aleluia. Sabe o que é isso? É lançar a rede, é ouvir a voz do Senhor e lançar a rede. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, ele deve ser um grande pregador. Sabe o que é que eu achei lindo, conversando com ele hoje, essa semana, foi ontem. Ele disse, pastor, estou feliz. Sabe que eu aprendi a pregar? Eu acho que ele tem mais de 15 anos nessa obra lá. Eu aprendi a pregar. Aleluia. Estou pregando e estou gostando. Cara, ele só sabia louvar. Ele louvou. E era seresta, tipo seresta. Mas o cara sem conhecer, assim, conhecendo as escrituras, mas sem ser um pregador. Muitas vezes não pregava porque achava que não era um pregador. Fez a obra do Senhor, alcançou vidas. E aí você está dizendo que não faz porque não pode, não faz porque não tem uma chamada, não faz porque acha que não sabe falar. Eu quero dizer uma coisa aqui, a ordem do Senhor é: vá agora ao alto mar e lance as redes. Porque não é pelo seu poder, não é pela sua estratégia, não é pela sua inteligência, não é pela sua experiência, é pelo poder de Deus, é pelo poder de Deus, é pelo poder de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu disse, vai vir passar uns dias aqui comigo aqui, vai. Pô, eu quero fazer uma entrevista com você, eu quero que você fale da sua experiência. Ô, meu irmão, eu não gosto dessas coisas não. Eu não gosto dessas coisas não.
lance a rede. Eu quero desafiar você, que acha que só vai poder ganhar almas quando for consagrado, quando tiver no dia que eu for dirigir uma igreja, aí é que você não tem tempo para sair. Esse é o momento. Bendito seja o nome do Senhor. E na obediência, diz a palavra de Deus que Pedro foi. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sobre a tua palavra eu lançarei. Aleluia. E aí a obediência que gera o milagre. A obediência é que é exatamente os primeiros degraus de ver a glória de Deus. Obedeça. Pode ser. Deixa eu falar uma coisa aqui. Todos aqui já sabem, eu já tinha feito, eu acho que já tinha falado também até em alguns cultos online. Nós já estamos caminhando para o final. Tem um prédio aqui na Washington Soares, que é o prédio como é o nome daquele supermercado que agora que fechou? Era o prédio da Insinuante. Aí foi o Center Box. E aí eu disse: Jesus, isso aqui é uma igreja linda, Jesus. Aí Insinuante tinha um buraco lá dentro, não era? Era um buraco. A vez que eu entrei, aí eu digo: Jesus, que coisa linda, Jesus. Aí eu ficava pensando, ficava viajando. Eu digo: Jesus, para mim eu estou vendo aqui Israel aqui, e os diáconos aqui, ó, organizando, os carros entrando, a Washington Soares travada de tanto carro entrando para adorar o Senhor. Aleluia, que coisa linda. A inauguração, os canhão de luz. Uou, loucura, aleluia. Eu vi aquilo, cara. Eu digo: Jesus, que coisa tremenda, Jesus, me dê. Eu tenho coragem, Jesus. Aí fui ligar para lá para saber quanto era o aluguel. Liguei para lá. Quando eu liguei para lá, o aluguel era 75 mil. E tinha que dar 4 calção. Irmão, eu vou dizer ao senhor, eu fiquei pior do que Pedro, depois que voltou sem pescar nada. Eu digo: Jesus. Fiquei assim, eu digo: Jesus, é muito dinheiro. Tem um amigo meu que brincou comigo, achando graça, que é até do mercado. Aluga aí, rapaz. Pastor tem dinheiro. Eu digo: Jesus, eu não tenho não, mas o Senhor tem. E aí o que é que acontece? Foi alugado. O Center Box alugou. Aí eu digo: mas Jesus, e agora, Jesus? O Center Box alugou. Aí eu ficava olhando. Eu digo: mas Jesus, eu acho que eles alugaram só para ajeitar o piso. Não foi, Jesus? Porque tem o mistério do piso, que era um buraco. Era um buraco tremendo, não era? Aí ajeitaram. Com 5 meses, 6 meses, não deu nem um ano, o Center Box fechou. Mas eu confesso aos irmãos que várias vezes eu passo lá em frente e olho para aquele prédio e digo: Senhor, era só do meu coração, era loucura minha, era vaidade do meu coração. Se era, esquece. Agora, se não era, alabaxere, canta lamaraxere. Irmãos, chegar até aqui já foi um milagre extraordinário. Chegar até aqui já foi um milagre estrondoso. Eu estou citando isso, não é que vocês querem ir para esse prédio. Não é bem isso. Eu estou falando assim do que Deus encheu o meu coração. E tem hora que eu, de coração, eu passo lá, eu paro o carro. Tem hora que eu passo com minha esposa, estou vendo a hora de bater o carro. Eu passo e eu vou dirigindo aqui, querendo tirar uma foto lateral, né? Esse meu filho, olha para frente, meu filho. Sonhe e creia. Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez Pedro, quando Jesus mandou ele subir ao alto mar, talvez Pedro pensasse ali: vou pegar uns 10 quilos de peixe, resolve meu problema. A Bíblia diz que a colheita, né, a retirada foi tão grande que as redes quase que se rompiam. As redes quase que se rompiam. E deixa eu lhe falar uma coisa aqui, escute. Nesse mesmo tempo, a bênção foi tão grande,
foi tão poderosa, foi tão extraordinária, que foi preciso chamar os seus amigos. Vem cá, ei, vem, que aqui tem muita bênção, aqui é lugar de bênção, aqui o Senhor tem derramado da sua graça, da sua glória, da sua bondade. Venham e vejam. Oh! Que a Bíblia diz que os dois barcos de pesca ficaram transbordando a ponto de quase afundar. Aí eu quero abrir um parênteses aqui, quase afundar. Não afundou, sabe por quê? Porque Deus sabe o seu limite. Aleluia. Deus sabe o seu limite. Deus não vai lhe dar nada para lhe dar prejuízo. Deus vai dar exatamente aquilo que você comporta, aquilo que você pode, aquilo que você consegue. Bendito seja o nome do Senhor. Depois do milagre, depois do impacto, ei, talvez você e talvez eu, falando sobre a pesca, talvez você não entenda o tamanho do impacto que Pedro teve. Mas Pedro foi impactado exatamente na área onde ele sabia que aquilo ali era impossível de acontecer. Aquilo ali era algo extraordinário, estrondoso. Tanto é que Pedro, quando para ali que o sangue esfria uma coisinha, para mim eu estou vendo ainda os peixes batendo em cima do barco. Pedro olha para Jesus e diz assim, ele faz exatamente o que Isaías fez. Ai de mim, que eu vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor. Pedro disse assim, afaste-se de mim, porque eu sou um cara pecador. Jesus, eu tenho muita coisa para ser tratada aqui. Talvez você diga isso para o Senhor, Senhor, eu ainda tenho muita coisa para ser tratada, para ser moldada, para ser mudada. Jesus olha para Pedro e diz assim, de hoje em diante, você será pescador de homens. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa foi essa? E aí eu quero dizer para você, talvez você diga, não pastor, mas aquela palavra foi para Pedro. Ei, receba. De hoje em diante, você será pescador de homens. Receba. De hoje em diante, você será pescadora de homens. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é o problema? Muitas vezes a igreja está começando a ficar mirrada por causa da preguiça, por causa do medo, porque se acha incapaz. Pedro não era capaz. Deus disse, eu vou fazer de você um pescador de homens. Os campos estão brancos. Nunca estiveram tão brancos. Esse é o momento. Eu tenho sentido de Deus. Esse é o momento de avançar. Esse é o momento de falar do amor de Deus. Esse é o momento de pregar. Esse é o momento de entrar nas favelas, nas vielas, nas casas, nos palácios, nos apartamentos, nas empresas. Ei, fale do amor de Deus. Hanabá, Shederabá, Riedeba, Shide. Pastor, mas eu estou com sérios problemas financeiros. Imagino eu que Pedro também estava. Mas 2 barcos de peixe deu para resolver a parada. De quem você está preocupado mesmo? O seu Senhor, Ele faz prodígios, Ele faz milagres e Ele faz maravilhas. Receba essa palavra. Se posicione, porque a ordem já foi dada. Vá a alto mar e lance as redes. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ouvir um louvor e logo após nós iremos encerrar. Bendito seja o nome do Senhor.